Desde los estudios de la Red Adevenir Internacional, saludamos con mucho cariño a nuestros hermanos y amigos que se conectan con nosotros cada sábado para juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un lindo testimonio de vida y nos acompaña nuestro hermano Silverino Q. Él es de Brasil y tiene un testimonio impactante de cómo el Señor ha transformado su vida y los pormenores de su lindo ministerio. Bienvenido, Silverino. Gracias por la invitación. Nosotros estamos sumamente contentos y agradecidos de que esta mañana nos acompañes y nos cuentes cómo el Señor transformó tu vida y cómo van tus planes en tu lindo ministerio. Silverino, pero antes quiero que me cuentes un poco cómo estaba tu vida antes de conocer a Jesús. Bueno, yo crecí en un hogar de campo y en este periodo tuve muchos privilegios, porque crecí lejos de la influencia de la ciudad, no tenía vecinos, vivía en una casita en el campo, lejos, y cuando teníamos que ir a la ciudad era como 30 kilómetros y nos tocaba ir caminando. De hecho, que me acuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, tenía miedo de los autos. Entonces, una vez mi abuelo fue até cerca de mi casa con un auto y entonces corrí para el mato. Wow. Porque no había visto, tenía mucho miedo. Y vivía en este hogar hasta los 15 años. Pero mi padre achava que era un hogar muy difícil para vivir. Entonces, cambiamos de casa y nos mudamos para más cerca de una ciudad. Ok. Y en esta ciudad, yo ya tenía ahora como 16 años, 15, 16 años, conocí un muchacho y este muchacho a veces me invitaba para ir a las fiestas en la ciudad. Pero nunca había ido en una fiesta. Entonces, cuando ia a la fiesta, me colocava em ele acostado assim e não falava com nadie, com muita vergüenza. E ele falava: Silverino, venga, vamos conversar com as chicas, e, bueno, vamos divertir-nos. E eu tinha muita vergüenza. E uma vez ele falou assim: eu vou lhe dar algo que você vai ficar bem. Então, me deu um pouco de álcool. E ele falou, beba isto e eu creio que você vai ficar mais animado. E eu Lo bebi, tomaste. sim, para eu tomar. Lo tomei e lo botei para fora. Nunca tinha tomado algo assim. E então, depois ele trouxe uma outra bebida, um pouco mais suave, e bebi. E então ocorreu um câmbio. Eu fiquei bêbado e então poderia falar com as pessoas e minha timidez se foi. E desde este dia, então, sempre que eu ia a alguma festa, eu bebia álcool. Pero com álcool veio outras cositas mais. Cigarro e depois as drogas também. E, bueno, com 18 anos, já Caíste estava... en ese mundo, ¿no? De Sí. los vicios, del... Já havia involucrado neste mundo. Pero quando cheguei acerca da cidade, eu era uma pessoa de sentimentos tão nobres e puros por el campo, Sí. que me acordo que uma vez uma chica acercou-se de mim e falou que queria me dar um beijo. E então falei para ela que eu era um homem de família, que não deveria ser aquilo e tal. Pero este estado de inocência que uno tinha em el campo, que eu tinha em el campo, ha cambiado. E então mergulhei muito fundo. Sí. Ahora, Silverino, nos contabas que tristemente caíste en el mundo de las drogas, ¿verdad? Al punto de cocaína y otras drogas, hasta llegar al nivel de sangrar tus fosas nasales, ¿no? Al ingerir eso, al consumir eso. ¿Cómo el Señor logra sacarte de ese mundo? Bueno, desde los 17, 18 años hasta los 26 años, estava profundamente metido em estas coisas. E me acordo que quando tinha 26 anos, eu estava em um bar, estava a beber, e cigarro, drogas, todas essas coisas, esses vícios. E ocorreu uma situação em este mesmo bar, e eu mirei que o Senhor, por sua misericórdia, poupou minha vida. Salvó tu vida, te Salvou protegió. minha vida em uma situação. E então, por um minuto, algo que eu não havia feito há muitos anos, parei para racionar. E eu pensei, o que estou a fazer com minha vida? Eu estou a viver como um animal? E então,
em este momento, meu coração se quedou apertado e levantei-me de onde estava em el bar, desci caminhando por uma pequena calle e abaixo tinha uma parte de mato. Então, saí da estrada e entrei em el mato. E ali me arrodilhei. E falei em oração, me acordo até hoje as palavras. Ali falei que da mesma maneira que até aquele momento estava a servir Satanás, daquele momento em diante iria servir ao Senhor, aunque não o conhecesse. Y desde allí dejaste los vicios, las drogas, toda Sim. esa vida. Interessante que, bueno, levantei-me e fui para minha casa. Em el dia seguinte, chamei um irmão que sabia que era adventista, se ele poderia dar-me estudos. Este irmão era enamorado de minha irmã e sabia que tinha ganas de dar-me estudo. E desde aquele dia, minha vida ha cambiado totalmente. De El Señor hizo el milagro en ti. Sim, de hecho, a decisão que tomara foi tão forte que, bueno, em el dia seguinte não tinha desejos por drogas, por bebidas, por nada. Foi um cambio radical e profundo em minha vida. De maneira que um mês depois já era vegetariano restrito. Wow, gloria al Señor. Excelente, Silverino. O sea, un milagro poderoso. Sim, Y así como el Señor lo hizo en tu vida, pues lo puede hacer en la vida de muchas personas. Ahora, Silverino, nos contabas también que el Señor te ha bendecido con tu ministerio. ¿Cómo nace IAG, el Instituto de Agricultura y Evangelismo? bueno, depois que tomei esta decisão por Cristo, e este irmão Edmar Broedel, começou a me dar os estudos. Pouco tempo depois, me hizo a invitação para ir a um instituto de formação evangelística em Rio de Janeiro, estado vecino aonde eu estava ubicado. E ali começou minha preparação, aunque que tenha sido muito difícil, porque enquanto vivi em el campo, lejos da cidade, não tive oportunidade de estudar. Então, em esta mesma escola, os maestros falaram que eu não tinha condições de seguir os estudos porque não tinha... Por la lectura, Por la ¿no? lectura, sim. Sí, tenías dificultad en la lectura. Pero duas pessoas falaram, bueno, ele largou todo, eu tinha uma namorada, bueno, os Dejaste planos, tudo, todo. para ir preparar-me. Então, decidiram dar-me um mês na escola. E por um milagre do Senhor, mesmo sem ter casa e leitura, eu consegui passar em la disciplina. E falar, bueno, se ele conseguiu passar nesta primeira disciplina, vamos mirar uma segunda. E assim foi. E consegui avançar em el curso. Excelente. Ahora, ¿cómo nace IAG? Bueno, em uma das disciplinas desta escola, se chamava POSP, Princípios de la Obra de Sustento Próprio. E tocava a cada aluno da escola a ser um projeto, plasmá-lo em um papel. E eu não tinha ideia que tinha um ministério, porque eu não conhecia a verdadeira educação, o campo, a agricultura. Então, quando fui para esta escola, tinha ganas de estar lejos do campo, porque a referência que tinha de campo é uma coisa degradante. E então, eu aprendi a ler praticamente com a Bíblia. Então, queria trabalhar solamente predicando, coisas assim. E então, isso um projeto... Tu lectura mejoró estudiando la palabra. Sim. Então, fiz um projeto extraordinário em este período da escola. E passou o tempo, formei-me 2 anos, em final de 2011, concluí o estudo e comecei a trabalhar como maestro de Bíblia em esta mesma escola. E depois de um tempo, tive ganas de trabalhar por conta própria. E então comecei a dar estudos bíblicos. E este projeto de escola que havia feito enquanto estudava, Habías plasmado. Assim. deixei acostado, deixei de lado. E dava muitos estudos bíblicos, tinha como 40 estudos bíblicos. Excelente. E aí eu pensei, pero como eu vou evangelizar o mundo solamente dando estudos bíblicos em Rio de Janeiro? Muy grande, ¿no? Muito grande. Então, foi quando comecei a orar e me dediquei-me a 6 meses de oração para que o Senhor mostrara-me o que poderia ser, para ser mais agressivo, como diz a irmã White. Tenía un alcance, ¿no? Um alcance maior. Sí. Depois de 6 meses de oração, então, o Senhor me inspirou a trabalhar com publicações.
Y ahí inició IAG. E aí, em 2015, iniciou IAG, com a primeira publicação de um livro pequeno, um libreto, do pastor Joe Cruz, do Amazing Facts. Sí. Ahora, Silverino, ¿cuáles son los objetivos de IAG y qué actividades realizan? Bueno, desde o início, nosso objetivo era evangelizar. Porque quando uno passa por uma escola de formação missionária, sai lleno de desejo de evangelizar todas as pessoas. Sí. Me encantava falar de Jesus em la calle para todas as pessoas. Então, isto foi a força motriz que ha me impelido a trabalhar, a salvação de almas. Então, eu creio que o objetivo principal seria trabalhar mais que tudo por pessoas que não conheciam a fé. Sí. Ahora, Silverino, sé que tu ministerio trabaja en varias áreas, ¿no? En el área de agricultura, en el área de la imprenta, que nos contabas que hace 2 años tuvieron la oportunidad de adquirir un equipo, una imprenta, donde han tenido la oportunidad de imprimir ¿cuántos ejemplares? Bueno, hoje em Brasil publicamos hartos livros, pero que trabalhamos mais é com o conflito de los siglos, el camino a Cristo. Hasta este momento já publicamos solamente el conflito de los siglos, 500.000. En portugués. En português, pero em espanhol também estamos começando a trabalhar com Marcos Hernández, eu creio que alguns conhecem, Sí. e em Peru, mais que tudo, estamos adelantando este trabalho. E Brasil, já creio que passamos de 3 milhões de materiales impresos e distribuídos. Excelente. Me imagino que has visto la mano milagrosa del Señor durante todo este proceso del instituto, porque comenzaste sin nada, al punto de que no sabías aún ni leer muy bien, y cómo el Señor te ha bendecido con la imprenta, con los recursos, con el terreno. Has visto los milagros de manera maravillosa, ¿verdad? En el Señor. Ahora, en el área de agricultura, cuéntanos un poco. ¿Cuántas hectáreas han sembrado? ¿Cómo el Señor ha obrado en ese milagro de conseguir ese terreno? Bueno, este terreno, agora são 2 terrenos, um cerca do outro. Um tem como 100 hectáreas, o outro tem como 20, 30 hectáreas. E é possível que tenhamos um terceiro, pero cerca. O plano é que seja sembrado todas estas áreas e também que estes produtos que vamos cosechar, vamos estar industrializando. Então, em este momento já sembramos chuca, maíz, manim, frijoles, frutales em geral. Há bastante, são áreas grandes e buenas terras em Minas Gerais. Então, o plano é que o alimento cosechado, além da apicultura, seja para manter a instituição, que hoje tem bastantes pessoas, e também para atender a necessidade de irmãos e para venda, para ter ingresso a mais para tocar as coisas. Sí. Nos contabas que comenzaste tú solito y hoy día son 60 personas, ¿no? Sí. Y siguen creciendo, me imagino. Sim, até final de 2017 eu trabalhava solo. Hoje já somos como 60 pessoas. Não só em Brasil, pero África também, em Angola temos um polo de trabalho já bem desarrollado. Hermoso. Ahora, Silverino, ¿cuáles son los planes a futuro de IAG? Bueno, são muitos, pero eu creio Me que imagino. lo más expressivo seria no próximo ano começar uma escola missioneira, porque de la mesma maneira que o Senhor ha obrado e operado em meu coração em uma escola e me preparou para trabalhar, para estar à frente de um ministério, temos este desejo também de proporcionar para outros muchachos e muchachas esta oportunidade. Excelente. Então, además de ampliar a imprenta e publicar mais e sembrar mais, e também começar um projeto mais forte de predicações por um canal de YouTube, coisas assim. Excelente. El área de comunicación. Sim. Sí. Estamos sumamente maravillados de cómo el Señor ha obrado en tu vida y sigue obrando en tu ministerio. Si hay alguna persona que se quiere contactar con ustedes, bien sea una mano amiga, sumarse a esta linda causa, ¿dónde los pueden contactar? Bueno, podem chamar-me por meu teléfono, que é mais 55 35 98 93 33 05. Aí também nossa página web, que é www.comunidadeiag.com.br.
Y hay también otros canales sociales que podemos dejar acá en la pantalla para Sí, que usted sí. pueda nos encontrar. Ahí están los números y los contactos en pantalla para que los puedan comunicar. Silverino, rápidamente para concluir nuestro testimonio esta mañana, ¿qué consejo le darías a aquellos jóvenes que están tal vez en el mundo de las drogas, en el vicio y quieren ser transformados? Bueno, yo diría que el éxito de una persona tiene como el fundamento la fuerza de la decisión. La hermana White habla que la fuerza de una persona es medida mediante la fuerza de su decisión por servir a Jesús. Yo creo que parece ser una frase que todos hablan, pero por mi propia experiencia puedo hablar. Yo no conocía al Señor. Yo vivía lejos del Señor. Y un día tomé la decisión de entregar mi vida completamente en las manos del Señor. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Y el resultado es que el Señor obró en mi vida, que, bueno, todos estos vicios, esas cosas, nem ganas más de envolverme esto que con estas cosas tuvo más. Entonces, yo diría que en el Señor há poder para cambiarmos, seja o que for. Así es. Silverino, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga a ti y a tu lindo ministerio. Gracias y agradezco por la invitación. Sí. Y a ti, querido amigo, así como el Señor ha obrado milagros maravillosos en la vida de Silverino, pues también lo puede hacer en la tuya. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.